e da justiça. Ele diz que eu preciso ir para o Pai, mas eu não vou deixar sozinho. Ele dá a promessa desse mesmo Espírito que nos convence de tudo, e Ele que vai colocar nos nossos lábios tudo que a gente tem que falar, e tudo que Jesus ensinou para eles, esse mesmo Espírito vai fazer, vai lembrar a eles. Então, quando nós lemos a palavra, a gente pode não guardar, não temos como guardar toda a Bíblia Sagrada na cabeça. Tem algumas pessoas que conseguem guardar muitos textos, muitos versículos. Eu já teve uma época que eu conseguia, né? Mas aí a memória já não vai ficando a mesma coisa, 57, aquela coisa e tal. Mas o conteúdo a gente vai lembrando, e quem lembra da gente é o Espírito de Deus. Há daquele que acha que pode pregar sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso que eu sempre peço perdão pelas minhas faltas, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas atitudes, porque nós pecamos, já começa aqui pela nossa mente. E se a gente não tem consciência disso, a gente prega mentira. E tem muita gente pregando mentira, pessoas que já se acham imunes, já se acham numa casta superior às outras pessoas, né? Nem no tempo do sacerdócio levítico era assim. O sacerdócio levítico ele era separado para se dedicar ao templo, por quê? Porque ele não recebeu terra na divisão. As outras tribos contribuíam através dos seus dízimos, através das suas ofertas. Então, nós temos que compreender isso. Hoje não tem uma casta, um grupo sacerdotal. Existe sim um sacerdócio real que é sobre todos aqueles que são da igreja, aqueles que creem na palavra de Deus, sejam homens ou seja mulher. Porque o nosso sumo sacerdote, ele não é mais separado dos lombos da tribo de Levi, é o nosso Cristo. Hebreus 3:1 diz que ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Jesus é chamado de príncipe da paz, né? Lá em Isaías é falado sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu pegar um resumo aqui que eu fiz. E eu cheguei a publicar isso no Facebook há alguns dias e depois compartilhei no próprio Facebook, no WhatsApp. Né? Que diz assim: quando o Senhor Jesus disse em sua palavra, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, ele fala em mundo duas vezes. Eu já preguei aqui sobre os mundos, né? Que no grego ele tem vários significados. A tradução correta aqui seria no mundo, neste planeta, no mundo cosmos, né? No cosmos, tereis aflições, porque eu venci o mundo, o Sheol, as trevas, o mundo perdido. Jesus venceu tudo isso para que nele nós tenhamos a vitória. Só que Jesus disse isso na última ceia, ele não tinha ido à cruz do Calvário. Mas existe uma indicação na Bíblia Sagrada que fala que o Cordeiro já foi morto no mundo espiritual, na eternidade, na plenitude dos tempos, desde a fundação do mundo. Vamos lá, ele afirma que não seríamos isentos de nada. Quer dizer, enquanto você estiver aqui nesse planeta, né, esse planeta que eu criei para que vocês vivessem, vocês não estão imunes a nada, servindo a Deus ou não servindo a Deus, como diz lá em Mateus 6, o sol é para todos, para aqueles que servem e aqueles que não servem. Sofrimentos, doenças, desemprego, problemas financeiros, tudo. Ele nos lembra para a nossa firmeza em nossa caminhada sobre a terra, pela fé, enxergarmos seu triunfo eterno sinalizado no seu sacrifício como Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Aí que nós entramos aqui, num outro texto. Ó. Apocalipse 13.
e adorarão todos os que habitarão na terra. Aqui está falando no tempo que uma pessoa que vai trazer uma falsa paz para o mundo, um político, misturado com religião, né? E é chamado essa figura conhecida como anticristo de besta. E diz: e todos os que habitarão na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu aqui, como um evangelista, não quero, de maneira alguma, ser tendencioso nas doutrinas de algumas denominações. Mas independente do determinismo de Deus ou daquilo que ele permite na nossa liberdade de aceitá-lo ou não, ele já conhece todas as coisas. A única diferença do determinismo é que Deus determina tudo e o homem só tem que obedecer. Ele não tem capacidade de escolher, ou não tem a capacidade de aceitá-lo, não tem a capacidade de recebê-lo ou de recusá-lo. E naquele que Deus ele é preveniente na sua graça, ele conhece todos os eventos antecipadamente. Então, independente da situação, ele conhece tudo. Então, os nomes escritos no livro da vida, eles não estão sendo escritos agora, não. Já foram escritos na eternidade. Ou por determinação de Deus, quer dizer, pela sua eleição irrepreensível, né? Sua eleição absoluta, que é chamada de predestinação, ou pela eleição segundo a sua presciência, como é dito lá em 1 Pedro, que fala, eleito segundo a presciência, quer dizer, eleito segundo um conhecimento antecipado de todas as coisas. Mas os nomes já estão lá. E Deus sabe muito bem quem é que vai recebê-lo e quem não vai, quem vai permanecer nele e quem não vai. Então esses nomes já estão lá. É muito difícil a compreensão disso. Mas infelizmente alguns irmãos dizem, quando você recebe Jesus, aceita Jesus, fala que seu nome foi escrito no livro da vida hoje. Não. Mas, pastor, como é que tem pessoas que se desviam, elas podem voltar, podem não voltar, podem voltar, podem não voltar. Se elas não voltarem, seu nome nunca foi escrito lá, essa pessoa nunca foi salva. E quando volta, é porque houve salvação na vida dela. Às vezes a pessoa fica desviada do evangelho uma vida inteira, vai voltar no leito de hospital. Agora, eu tenho promessa aqui de trazer uma palavra de galardão, mas isso aí é muito profundo ainda para trazer. Então, eu resolvi trazer essa palavra hoje, porque eu também não posso me estender muito. Mas você entenda que o Cordeiro, nós passamos a Páscoa agora recentemente, né? O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, como diz João Batista, né? Quando o avistou, ele, na eternidade, na plenitude dos tempos, ele já foi sacrificando. Para que Paulo escreva aos Coríntios que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então eu digo, eu coloco a minha fé nisto todos os dias, meus irmãos. Se eu estou aqui, trazendo esta palavra, é porque eu coloco a minha fé nisso todos os dias. Amém? Semana retrasada fechamos a interpretação das Escrituras. Semana passada não tive condições de trazer a live, de fazer, né, por questões de saúde. Agora, hoje vamos falar que o crente não é imune a nada. Deus dá livramentos, mas não somos imunes. Aquela mesma situação do Daniel na cova dos leões. Ele teve o livramento lá dentro. O povo saiu do Egito, pensa que foi tudo fácil? Não, mas Deus foi dando sustento no dia a dia, para que a roupa não se desgastasse, que o sol de dia não incomodasse, que o frio da noite também não incomodasse, as provisões de alimentação. Isso tudo revertido para os dias de hoje é dito na palavra que não se viu um crente que passe fome, mas muitas das vezes tem alguns que moram em condição de rua, ou se desviaram, ou estão nessa condição de rua pela maldade de algumas pessoas.
E Deus permite, por exemplo, Jó era um homem justo diante de Deus. Por que ele passou por aquelas situações? Porque Deus diz a Satanás: esse servo que tu tem visto aí, tem visto ele, tem observado? E Satanás simplesmente diz: claro, para ele tudo é fácil, ele tem dinheiro, ele tem família, ele é saudável, ele é esposo. Então Deus deixou que ele o atingisse nas finanças, na sua família, na sua saúde. E ele continuou. Ele questionou a Deus. Deus o colocou ele no lugar dele. Às vezes nós questionamos a Deus e Deus nos coloca no nosso lugar, né? A gente não tem que questionar a Deus em nada, né? Pretensão essa. Tinha aqueles amigos, entre aspas, que muitas das vezes são os que congregam com a gente, que telefonam, que falam: ah, você está nisso porque você está em pecado, ah, você está nisso por não sei o quê. Eu conheço uma pessoa, que não vou citar o nome, já está na glória, tem esperança que esteja, que ela dizia: se você está com muita doença, você está em muito pecado. E essa pessoa morreu de câncer. Mas Deus deu a oportunidade dela pedir perdão para muitas pessoas. Muitas das vezes as pessoas apontam os dedos, você vê aí nos altares, entre aspas, porque Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, tanto na televisão quanto na internet, dizendo: não, você não pode passar por isso, você não pode fazer aquilo, e passa uma imagem de que ele não tem dificuldades, que ele não tem problema na sua família. Isso é mentira. Por isso que eu volto a dizer aqui o que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições nesse planeta, mas tem uma hora porque ele venceu o mal, ele venceu a perdição. Vamos para outra palavra aqui que eu separei para os irmãos. Por exemplo, nas semanas retrasadas eu peguei lá em 2 Pedro 1, verso 20 e 21, que fala: sabendo primeiramente que nenhuma palavra, quer dizer, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então muitas vezes vem falar assim: a Bíblia foi escrita por homens, quer dizer, por homens e por algumas mulheres, né? Quando fala homens é no sentido da raça humana, porque tem algumas pessoas que falam: só está falando do homem, não está falando das mulheres. Tá falando, quando fala aqui de homens, está falando da raça humana. Mas essas pessoas escolhidas, santas, foram faladas, inspiradas por Deus. Vamos para outro texto aqui, que é a continuidade. 2 Pedro 2, a partir do versículo 1. Olha o que Pedro está dizendo aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo, isso tanto na antiga aliança, quando naquela época, e ainda há hoje, falsos profetas, como há entre vós falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. O que é a verdade? Cristo. Evangelho de João capítulo 1 diz que por Moisés veio a lei, por Cristo Jesus veio a graça e a verdade. Não que a lei fosse mentira, mas é a verdade que nós temos que seguir. Ele fala: a graça é a verdade. E nesse mesmo evangelho, Jesus também diz assim: eu sou o caminho, a verdade é a vida, e só vem ao Pai se for por mim. Quer dizer, o caminho da verdade é Cristo. Quem está debaixo da lei, segundo Gálatas 3, está debaixo de maldição. Eles têm a salvação? Tem. Se confessa a Cristo, se quer em Cristo. O problema é que as pessoas pregam Cristo como um pano de fundo. Acredito nas suas obras da lei. Porque existem as obras da lei, as obras da carne e as boas obras. O que Tiago fala aqui, a fé sem obras, ela é morta. Ela está falando dessas boas obras que só Cristo pode colocar nos corações. Ele nos preparou por isso. Que obras da lei? Tem gente que fala assim: eu oro muito, eu busco muito, eu jejuo muito, eu leio muito a palavra, eu me consagro, eu só ouço louvores, eu fico o dia inteiro ouvindo louvor. Isso é proselitismo. Ninguém é mais santo do que o outro.
Essa geração atual que acha que vai ser arrebatada da igreja, vai ser arrebatada antes da tribulação, aonde que nós somos melhores daqueles que são perseguidos aí no Oriente, no mundo árabe, lá na Coreia do Norte, na Nigéria, em países que a palavra de Deus é proibida de ser pregada. Quem é que se compara essa geração com aquela geração de mártires dos primeiros séculos da igreja? Meu Deus. Esse mesmo Pedro aqui, segundo a tradição da igreja, foi pregado de cabeça para baixo. Agora, João, que eu citei aqui, tanto o Evangelho quanto o livro do Apocalipse, ele morreu velho, ele foi mandado para a ilha de Pátmos, ou seja, Jesus se revelou para ele. Então, essas falsas doutrinas de perdição, algumas são tão heréticas que negam o nosso Cristo, e outras colocam a lei acima da graça. Não é que a graça, eu posso fazer o que eu quero. Não. Todo mundo vai prestar conta diante do tribunal de Cristo o que fez de bom, o que fez de mal. E os nomes que não forem achados no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o diabo já foi, o inferno já foi, as obras ruins já foram, o falso profeta, a besta, o anticristo, tudo foi lançado lá, no lago de fogo. Então, o que essa palavra nos traz por dia de hoje? Eu ainda tenho mais umas aqui, deixa eu ver, eu já falei de 1ª e 2ª Pedro, né? Esse mesmo Pedro aqui, quer ver? Em 1 Pedro, só para a gente colocar 1 Pedro, tá vendo? Primeira Pedro 2 diz assim, ó, verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados a casa espiritual, o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E por isso também na Escritura contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Agora nós vamos voltar aqui. Verso 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite espiritual não falsificado, que por ele vades crescendo. Essa palavra simples, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, assim, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmo 23, quando diz assim: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Isso é leite. Agora, em Hebreus, o autor de Hebreus, que é anônimo, ele simplesmente diz no seu capítulo 5 aqui, a partir do verso 12, ele está falando à igreja de Jerusalém, que já devia ser madura naquela época. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, quer dizer, já podiam estar ensinando a outras pessoas, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quer dizer, a pessoa não evolui. Já disseram para mim uma vez: não, pastor Zé, essas coisas profundas é para pastor. Não. Todos nós temos que ser um obreiro aprovado. Aquela palavra não foi só para Timóteo, para você guardar bem a palavra da verdade, para que não tenha vergonha. Nós temos que ter um mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento. Verso 13: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Verso 14: mas o alimento sólido é para os adultos,